Cantemos ao Senhor, pois ele fez brilhar a sua glória. Essa aclamação está no livro do Êxodo, capítulo 14. Uma feliz Páscoa a você e que o Cristo ressuscitado verdadeiramente reine em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao dia tão esperado, o sábado de Aleluia, a vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias. E nela celebramos em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro, com a humanidade e todo o universo, a Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vida. Resultantes, vamos recordar nesta noite santa, neste dia santo, as maravilhas de Deus na história, cujo ápice é a ressurreição do Senhor. Para tanto, iremos perceber que as leituras de hoje têm início no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e depois versículos 26 ao 31. É o trecho que narra a criação do mundo e do ser humano, destacando que tudo que Deus criou é muito bom. A criação do homem e da mulher à imagem de Deus estabelece a dignidade humana e o chamada corresponsabilidade na criação. E na sequência da leitura, também em Gênesis, capítulo 22, versículos 1, 2, 9 ao 13, 15 ao 18, Deus testa a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrifique seu filho Isaque. Abraão obedece, mas Deus intervém poupando Isaque e reafirmando suas promessas. E este episódio prefigura o sacrifício de Jesus, o Filho amado que se entrega por toda a humanidade. E na próxima leitura, no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, é um relato que descreve a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, quando Deus abre o Mar Vermelho para que eles atravessem em segurança. É um símbolo do batismo que nos liberta do pecado e nos conduz à vida nova. E na próxima leitura do profeta Isaías, capítulo 54, versículos 5 ao 14, o profeta anuncia a restauração da aliança entre Deus e seu povo, comparando ao amor de um esposo fiel. Apesar das infidelidades passadas, Deus promete compaixão e paz duradoura. E uma outra leitura de Isaías na celebração de hoje, do capítulo 55, dos versículos 1 ao 11, Deus convida todos a participarem gratuitamente de sua salvação, enfatizando que seus caminhos e pensamentos são superiores aos nossos. É um chamado à conversão e à confiança na palavra divina que não retorna vazia. E ainda temos a leitura do profeta Baruch, capítulo 3, versículos 9 ao 15, e versículo 32, e capítulo 4, versículo 4, onde o texto exorta o povo a buscar a sabedoria de Deus, que é fonte de vida e salvação. Recorda que a observância da lei é caminho de luz e felicidade. E temos na sequência do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 ao 28, onde Deus promete purificar seu povo, dar-lhe um coração novo e infundir seu espírito. É uma profecia que aponta para o batismo cristão, onde somos renovados e recebemos o Espírito Santo. E a importância de todas essas leituras, que são várias leituras na celebração de hoje, é exatamente apontando desde a antiguidade no plano da criação de Deus para que o ser humano seja restaurado. E o bonito do salmo, de um dos salmos de hoje, Salmo 103, onde está: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
E que de fato nessa noite santa, neste dia santo, tenhamos nossas vidas renovadas. Não é mais uma celebração. Devemos ter um coração realmente voltado para que seja uma celebração que verdadeiramente nos impulsione para uma vida nova. E na leitura que precede o evangelho de hoje, em Romanos capítulo 6, dos versículos 3 ao 11, mostra o sentido da Páscoa, onde somos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Vejamos, irmãos, será que ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. A conexão com o batismo já dá um sentido não apenas como rito, mas uma participação real no ministério pascal. E que possamos verdadeiramente levar uma vida nova. E o evangelho de hoje, da vigília pascal, em Lucas capítulo 24, dos versículos 1 ao 12. Uma pergunta é feita: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E vejamos inicialmente que tal pergunta pode estar relacionada às nossas vidas, onde muitas vezes estamos procurando soluções em lugares que nós não vamos encontrar. Estamos procurando esperança em momentos e situações às quais não encontraremos esperança. E do mesmo modo, as mulheres, ao se aproximarem do túmulo, o túmulo é apenas o lugar da morte, onde a morte foi vencida. Agora elas devem olhar para a vida sob uma nova perspectiva. E o importante e o bonito desse texto é que as mulheres são as primeiras testemunhas. E tal ida é um gesto de amor e cuidado, mas encontra o inesperado, o túmulo vazio. Isso mostra como Deus se revela a quem ama e busca, mesmo sem compreender tudo. Elas não veem por imediato aquilo que elas esperavam ver, mas dois homens com vestes resplandecentes disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. E podemos parar para pensar, ao dizer que ele ressuscitou, elas estavam verdadeiramente preparadas para aquilo? A própria concepção de ressurreição, o que seria isso? Mas o amor, a fé, o querer estar perto do Mestre era tão profundo que o encontro é possível. E assim somos nós. Muitas vezes queremos sistematizar, racionalizar todo o entendimento acerca do que é ressurreição. E jamais chegaremos a uma conclusão por de fato. Aquilo que temos por de fato é a nossa experiência do amor e a misericórdia de Deus, que transforma nossas vidas e nos dá possibilidade de mudança. E que assim, verdadeiramente, nessa Páscoa, sejamos renovados pela graça e misericórdia de Deus. E a partir de então, sejamos pessoas novas. Uma feliz Páscoa e Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.